Pessoal, bom dia a todos novamente. Professor Marcos de Biologia aqui e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre proteínas, fazendo uma breve recapitulação do que nós tínhamos visto ao final da parte 1 deste assunto. Ao final da parte 1, nós tínhamos conversado um pouco sobre a estrutura das proteínas, exatamente analisando como as proteínas podem apresentar graus de complexidade diferentes, ou melhor dizendo, apresentar 4 tipos de estruturas distintas. Isso, normalmente, nós levamos em conta o tamanho da cadeia polipeptídica, os tipos de aminoácidos envolvidos nessas cadeias. Isso vai dar uma identidade à proteína. Nós havíamos analisado a estrutura primária, que se trata de uma sequência linear dos aminoácidos, exatamente conferindo ali a fórmula da proteína, conferindo a identidade quando nós falamos em ligações peptídicas entre estes aminoácidos. A partir desta sequência linear, a proteína pode apresentar dobras, um de dobramentos simples numa estrutura secundária que nós nos referimos como alfa-hélice, dobramentos e enrolamentos um pouco mais complexos, justamente formando uma estrutura tridimensional que é a estrutura terciária. Nós já podemos nos referir a ela como um peptídeo individual. Quando duas ou mais cadeias polipeptídicas estão unidas, nós temos uma estrutura quaternária. E nós havíamos finalizado exatamente ao analisar uma estrutura quaternária como a da proteína hemoglobina. Nós vamos hoje ampliar esse estudo das proteínas, estudando exatamente os papéis biológicos que elas podem desempenhar. Há vários tipos de proteínas nos organismos, elas atuam de diferentes formas, por exemplo, no organismo humano, e, ao mesmo tempo, nós temos proteínas em outras espécies que podem apresentar funções semelhantes. Então, normalmente, nós classificamos as proteínas de acordo com a função que elas desempenham nesses organismos. Uma função estrutural, uma função hormonal, uma função nutritiva, um papel enzimático ou uma função de defesa. Então, nós vamos analisar cada um deles agora. A função estrutural envolve exatamente aquele caso das proteínas que são formadoras de estruturas em células e em tecidos. Muitas delas são velhas conhecidas do nosso dia a dia, como o colágeno. O colágeno é uma proteína de alta resistência. Ela é encontrada tanto na pele, quanto nos ossos, quanto nos tendões. Tem um papel muito associado às questões de resistência, elasticidade e a própria firmeza da pele, por exemplo. Actina e miosina, que estão nesse desenho central aqui, são proteínas que participam do processo de contração muscular. Então, a nossa movimentação muscular depende do deslizamento dessas proteínas, actina e miosina, umas sobre as outras. E a queratina, como um terceiro exemplo, é a proteína que está presente em nossos cabelos, está presente em áreas mais grossas da pele, como por exemplo a região do cotovelo, a região das palmas das mãos, na planta dos pés, e é uma proteína também encontrada nas unhas. Uma particularidade interessante da queratina é que muitas vezes nós percebemos lá nos rótulos de shampoos. Shampoo contém queratina, geralmente é para tratar fios de cabelo que estão um pouco mais quebradiços. Então, nesse aspecto, quando nós começamos a analisar esse papel estrutural, é importante que a gente conheça também essas proteínas. Há muitos cremes com colágeno para auxiliar na firmeza da pele. Tudo isso está relacionado a esse papel estrutural que as proteínas desempenham. Há proteínas com uma função hormonal.
Nós havíamos estudado em carboidratos situações envolvendo, por exemplo, diabetes. E nesse processo do estudo de diabetes, nós conversamos muito sobre essa proteína aqui, insulina. É uma proteína produzida neste órgão aqui, que é o pâncreas. Uma proteína relativamente pequena, se a gente for observar, é um peptídeozinho pequeno, né? Se a gente for analisar, ela tem pouco mais de 60 aminoácidos, então é uma proteína pequena, mas tem um papel fundamental que é regular as taxas de glicose no sangue, conforme a gente tinha estudado anteriormente. Boa parte das proteínas tem uma função nutritiva. Elas irão fornecer aminoácidos para o organismo e esses aminoácidos serão usados tanto na construção de novas proteínas importantes no organismo humano, como também podem ser usados para a obtenção de energia através de processos de respiração celular. Embora a fonte primária de energia no organismo seja exatamente o carboidrato, a proteína, em situações específicas, pode ser utilizada como uma fonte de energia. Então, um exemplo típico aqui, a albumina, a proteína que está na clara do ovo. Então, justamente nessa parte transparente aqui desse ovo que está cru, é um alimento rico em proteínas. Quando a gente afirma o ovo é rico em proteínas, é exatamente por esse alto teor presente aqui na clara do ovo. A gema tem basicamente lipídios. A função enzimática é um papel importantíssimo que as proteínas têm, justamente pelo seguinte: elas são reguladoras de reações biológicas e são fundamentais para vários processos que garantem a vida da célula. Aqui, nesta representação, há uma enzima conhecida como lipase. É a enzima que faz a aceleração da quebra de alguns lipídios, conforme a gente já vai dar uma olhada nesse aspecto do papel enzimático. E proteínas podem apresentar também uma função de defesa. Essas proteínas são fundamentais para reconhecer a presença de materiais estranhos, muitas vezes proteínas estranhas que nós chamamos de antígenos. Então, por exemplo, um micro-organismo como um vírus, como é o caso lá do HIV, como é o caso do novo coronavírus causador da Covid-19, na presença de antígenos, que são essas proteínas estranhas presentes na superfície desses vírus, nosso organismo produz proteínas de defesa chamadas anticorpos. E é uma ligação específica para cada tipo de antígeno, nós produzimos anticorpos específicos. Daí a razão de muitos testes para verificar o contato com vírus como o HIV ou como o novo coronavírus, a procura em determinados tipos de testes é por anticorpos específicos para estes vírus. E retornando a um papel fundamental, que é o papel das enzimas, as enzimas elas são grandes aceleradoras de reações. A presença das enzimas normalmente vai favorecer a ocorrência da reação em velocidades que podem ser de 100 vezes mais rapidamente, até mesmo mais de 1000 vezes mais rápidas do que a reação correspondente sem uma aceleração, sem uma catalisação. Qual a grande importância também desses catalisadores biológicos, desses aceleradores biológicos? Exatamente as reações catalisadas por enzimas, elas irão ocorrer em temperaturas mais brandas, temperaturas inferiores a 100 graus Celsius e pH quase neutro. Basta a gente lembrar como isso é importante em nosso organismo, já que nossa temperatura corporal é em torno de 36,5 graus Celsius. E as enzimas têm algumas características: a especificidade de substratos, uma dependência da temperatura, uma dependência do pH para que elas tenham um funcionamento correto. Então vamos analisar essas condições, essas características típicas das enzimas. Então a primeira delas, a especificidade do substrato.
cada enzima vai ser justamente capaz de se encaixar a um determinado substrato. Então, por exemplo, o substrato ele está aqui em cima, em verde, e a enzima está aqui embaixo, em cinza. Essa ligação ela é específica. A enzima altera gradativamente a sua forma, de modo que o substrato se liga especificamente, formando o que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Uma vez que a reação ocorre acelerada e com um grau de energia bem mais baixo do que seria necessário caso não houvesse catalisação, um produto é formado e, dessa maneira, os produtos são liberados, deixando o centro ativo da enzima. A enzima não é consumida durante a reação química, e este é um detalhe importante, conforme a gente vai estudar um pouco mais ao longo deste ano a importância das enzimas não serem consumidas. As enzimas têm uma dependência significativa da temperatura. A temperatura ela vai influenciar diretamente nessa atividade enzimática. O que nós observamos? Se nós analisarmos a atividade da enzima aqui no eixo, justamente neste eixo vertical, indicando a velocidade ou a intensidade, melhor dizendo, da atividade na reação, a atividade dessa enzima, em razão da temperatura no eixo horizontal. O que nós vamos observar é que, no caso desta enzima exemplificada aqui, a temperatura ótima, a temperatura ideal de reação é entre 30 e 40 graus Celsius, a nossa temperatura corporal. Quando essa temperatura começa a sofrer uma grande elevação, existe um risco significativo de desnaturação enzimática. Com isso, a enzima perde tanto sua estrutura espacial quanto sua função biológica. É o perigo, por exemplo, de uma febre muito alta. Pessoas que apresentam a febre em torno de 42 graus, 41,5, 42, acima dessa temperatura, a gente começa a ter uma queda vertiginosa da atividade enzimática e, consequentemente, uma desnaturação, o que pode muitas vezes levar a pessoa ao óbito por essa hipertermia causada muitas vezes por algum processo infeccioso no organismo. E por fim, a dependência das enzimas com relação ao pH. Cada enzima tem um pH específico, um pH ótimo. Então, por exemplo, em nossa boca nós liberamos uma enzima chamada amilase salivar e o pH ótimo dela é 7. Em nosso estômago nós liberamos uma enzima chamada pepsina, cujo pH ótimo é 2. Então, nesse processo há um gráfico inclusive semelhante. Uma enzima como essa que está exemplificada aqui, ela tem um pH ótimo, um pH em que a atividade é máxima entre 7 e 8. É o que acontece, por exemplo, com nossas enzimas intestinais. Quando nós analisamos essa questão do pH, o que a gente vai observar, se este pH é ultrapassado de alguma maneira ou ele é diminuído de alguma maneira, a enzima gradativamente se torna inativa. Normalmente, isso também pode levar a uma desnaturação. De uma forma geral, quando o substrato ele está em pH inadequado e a enzima é inativada, o processo de digestão ou de quebra ou de catalisação desse caso deixa de ocorrer por conta da inativação da enzima. Ok, pessoal? Então, desta forma, nós vamos encerrar esta segunda parte do estudo de proteínas. Recomendo mais uma vez a leitura do capítulo 6 do livro-texto, né, o nosso livro Bio, Volume Único da Sônia Lopes, e desejo a vocês um bom estudo. E as dúvidas nós vamos mais uma vez discutir sobre elas ao longo da semana durante os nossos momentos online. Então, bom estudo a todos!